Eu vou fazer uma... Tá, eu vou fazer uma introdução antes. Já está ao vivo lá? Posso falar? 10 pessoas? Gente, bom dia. Bom dia a todos. Vou fazer uma pequena introdução agora, tá? Sou a professora Amanda Xavier, sou do programa de Engenharia de Produção da Coppe, né? Muitos de vocês já me conhecem, né? Então, temos extensionistas, tem meus alunos de mestrado, doutorado, outros colegas professores. Hoje a gente está aqui reunido, né, para a gente falar de um tema de interesse mundial, né? Para falar sobre pesquisa, a importância da pesquisa e da inovação, né? A importância da inovação tecnológica e falar também sobre tecnologias emergentes, né? Então, a gente está propondo aqui fazer uma espécie de debate, um pouco de mesa redonda, um pouco de debate, um pouco de seminário, para que a gente, né, tenha algumas falas de super pertinência, né, a respeito da questão da pesquisa, a relação universidade-empresa-governo, falar um pouco sobre as tecnologias emergentes, né? A gente sabe da importância da manufatura aditiva, impressão 3D, outras tecnologias, realidade virtual, a importância do design, né? Então, a gente tem aqui também palestrantes, né, professores que vão falar do design, a importância da gente levar em consideração, né, uma inovação também social, os aspectos de sustentabilidade. Então, para apresentar um pouco para vocês, as pessoas que estão aqui, né, à minha direita, eu estou com o professor Améziane Aoussat. O professor Améziane Aoussat, ele é diretor do Laboratório de Concepção de Produtos e Inovação de uma grande école, lá da França, que é a Arts Métiers, lá em Paris. Conheço a Améziane já há muito tempo, né? Tive o prazer de ser aluna, né, e orientada do Améziane no meu doutorado, e desde então, né, a gente trabalha em diversos projetos de pesquisa junto, agora mais como colegas. Então, a Améziane vem hoje, né, falar um pouco para a gente do Instituto de Tecnologia da Arts e Métiers e falar um pouco dos projetos que ele tem trabalhado já ao longo dos anos com grandes empresas, né? Parte dessas empresas são conhecidas por nós, então ele vai falar muito sobre isso, sobre as inovações, a importância da prototipagem, das tecnologias, tá? Temos também Celso Pansera, né? Celso Pansera, a gente tem o prazer de ter o Celso como aluno de mestrado. Celso é presidente do ICETIM, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia de Maricá, trabalha muito com tecnologia, né? A gente tem um projeto com o Celso lá também, mais voltado para o bem viver alimentar, mas o ICETIM trabalha em grandes áreas tecnológicas. Celso foi ministro também de Ciência e Tecnologia e agora foi indicado, né? Está aguardando a nomeação como presidente do FINEP, né? E, então, ele vai falar para a gente um pouco dessa relação, da importância da pesquisa, né, para a inovação, para o desenvolvimento econômico, e também, Celso, né, a questão da importância da tecnologia. Você tem feito muito isso a partir das compras públicas, né? A gente tem tentado te ajudar a partir aqui da pesquisa, né, a questão da importância das compras públicas, né, para o desenvolvimento tecnológico e econômico do nosso país. Temos o Jorge Lopes. O Jorge está sentadinho ali, daqui a pouco ele vem aqui para a mesa, né? Jorge Lopes, né, que trabalha com tecnologia já há muito tempo, professor da PUC, do INPA também, né, coordenador de projetos no INPA. E professora Carla Cipolla, minha colega, né, que trabalha com design de produto, design para inovação social já há muito tempo. Então, vai trazer essa perspectiva também do design, das tecnologias, mas também pelo lado da inovação social. Então, vamos dar início, né? A gente começa com a fala da Améziane, depois convido o professor Jorge Lopes, a professora Carla Cipolla e o Celso Pansera, e a gente abre para questões no final, tá bom? Então, podemos começar? Só uma questão importante, né? Parte dos palestrantes vai falar em inglês, obviamente, né? Vocês fiquem à vontade também para fazer alguma pergunta depois em português, eu faço a tradução para o Améziane, tá bom? Celso vai falar em português e aí eu que faço aqui no pé do ouvido a tradução, tá? Então, a gente vai começar agora. Ok, então. Ok. Não, d'accord. Je vais commencer en anglais.
Oui, je sais que tu as quelque chose de parler. Voilà, voilà. Les slides sont. D'accord. Il va passer. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you, Amanda, for this presentation and for your invitation. My presentation are three moments. The first, I explain and present our university, and after I present our lab and our research, and I finish with some example with a company, real example of innovation with a different company in French. It's okay? All right, you understand? It's good? Okay. Yeah, the first one. Métiers, since in 1780, I think I have the same here. Métiers has been committed to meeting constantly evolving industrial challenge and societal issue. What's the primary task? To turn multidisciplinary engineering in the field of sustainable technology, engineer capable to only of designing environmentally friendly products and system, and also of overseeing and industrial organization by controlling of the risk and the cost. This one is from a little presentation. For example, we have 8 campuses, over 6,000 students per year, and with CNRS Laboratoire is very famous in France. Okay. For example, we have 200 students, 1,000 graduate engineers per year, and the budget is 130 million euros. And we have 3 departments: mechanical, material and process, fluid and energy system, and the last one, design, industrialization, risk management, and decision making. Here, our 8 campuses is all in France. For example, in Lille, in Paris, I live in Paris, in Aix-en-Provence, in the south of France, Bordeaux. There is a good wine in Bordeaux. Angers, for an example. Okay. Here, the different labs. There is 15 laboratory for NSAB, and we have, for example, in Paris, our lab is LCPI, and another is all the labs from NSAB. And here it's a different area for expertise. For example, in Laval, we have virtual and augmented reality. In Paris, we have 5 laboratories in mechanical, in fluid, in laser process, additive manufacturing, for example. And here the education, I think you can go to the next one. And the research, we have a lot of different access from the research. The name of our, especially in French, we have the name of Grande École d'Ingénieurs. Grande École d'Ingénieurs is high quality engineering degrees program. We have for 5 years program and master degrees, and we have to have the CTI is is national commission to have the level of the master degrees. Métiers have design products to manage manufacturing process, manage manufacturing system energy, and manage social organization. We have this our different. Here it's from the alumni society, 29 members. It's the first in Europe of society of alumni, and I think it's good. You can take and here there's different laboratories. Now it's just a vision for our university, our school. Now I begin from our lab and our research.
The name of our laboratory is Product Design and Innovation Laboratory. I am the director of this lab. A little picture from the lab. It's the multidisciplinary teams. We are 30 teacher, research, engineering support technicians. We work from design, conception, creativity, ergonomics, artificial intelligence, quality, maintenance, we have now 25 theses in progress, PhD students, and in research, we have two formation, innovation and design interaction design, 35 students. The research of LCPI, we have one goal. It's optimization of design and innovation process. The lab is created in 1978, and all our research focuses to optimization of design and innovation process. So we begin when you have the idea to the product in the market, and we have different level of this product. So we have two goals. The first, to understanding and formalization of design and innovation process, and the second, to construction of theoretical models of project business and process related to design. So, if now you want to make a detail of our research, the final goal is to design the generic model of innovation, optimization of innovation. So we have two terms. The first from design engineering, it's the top, and the management of support system. And we have two axes. We work from the skills axis, and we work from the processes axis. From the skill axis, for example, we work from the design education, from eco-innovation, or from sensorial design and emotional design. And from the process axis, we work from the quality or the creativity, like biomimetism, or we work from the knowledge management. And we have 6 platform competence. 6 platform competence, not 5, because I forget one, it's 6 competence. The first is we work from the Kansai engineering. Why you say the project will find, wow, it's very beautiful. So we want to understand this wow effect. So we work from the emotional analysis, generation of sketching of physiological measurements. We work from the platform from usage analysis, from Proteus effect, for example, from video analysis, rapid and virtual prototyping, from machining, from immersion design, big data, innovation, and creativity. For example, we work from the biomimetism and also eco-conception, sustainable development, and industry 4.0. For example, the company we have 110 or 20 industrial projects per year. We work also with the large groups and the SME. For example, we work a lot with luxury, with Chanel. For example, we have Chanel, we have Cartier, Richemont, or Hermes. It's a very famous company in this model, or Louis Vuitton also. Okay. We have the idea. We say most of the products we will use in 10 years still have to be invented, and most of the products you use, right, will be obsolete in 5 years. So you must
innovate. Why you innovate? To increase margin, to conquer a new market, or to remain the economics or energizing consuming and need. For example, if you analyze the market from the 30 years ago, in 1980, the market is more and more competitive. And the competition is from three elements: the cost, the quality, and the time, and the time to market. 10 years after, it's not enough. There is another element, the variability, because I don't want to have the same product or the same usage with my neighbor. So I want to have to introduce the variability. 10 years after, it's not enough. So you have the social and cultural evolution. So you must take the evolution of the social and cultural evolution. So now, if you want design product, you must take the cost, quality, time, variability, and evolution. So the market is complex and competitive. So you always okay. For example, if you look car industry in the beginning of the century, it's also the same needs. We have needs to car, but if you look the car in the beginning of the century or actual, it's not the same project. It's not the same product. So okay, the next is. So we have, I think it's, I just rapid, you have two disruptive innovation and incremental innovation, but I think, yeah, it's good. It's just example from the disruptive of next one, please. And here it's from incremental innovation. Okay, and after, so the necessity to structure the design process. So we have three objectives. Now, the risk. So you must minimizing the risk and optimize the cost, quality, and time to market, and maximizing the success of factor. Success of factor, for example, we have the strategy of the company, we have the cost, and we have the market. It's very important to have the success, this factor success. Okay, so today, when you want to innovate products, has to be useful, be original, have a low cost, be easy to use, challenge to the market, respect the environment, and create the job. It's our problematic. So if you begin to idea and to arrive to the product, we must use the multiple skills and the multiple activity. So you must find the good way, and the good way, not for example, the short, but the good way to have to maximize the factor of success. So now we have a lot of tools in design. For example, we have another one. Please, we have the tools in strategy, in creativity, in analysis, in the market evolution, analysis functional. So when you design, we can know all these tools. So we have you optimize the design and innovation process with artificial intelligence, and we developed a program to have the input, for example, from the context of the company,
like the cost or the business plan or expertise. And we have the design methods from, for example, life cycle cost, LCC, trees, from the creativity, design manufacturing, and the artificial intelligence can give for us the best processes to have this product. So, ID to the product, you must optimize the scale support and optimal integration to have optimal innovation process intermediate. So our lab, we propose and the model from the innovation. We begin in the identify needs to the prototype. We have 4 levels. The first level, we work from the requirement elicitation, functional requirement, from what's the needs, from the marketing, for the usage, from the different aspects like that. After we work from the concept generation, creativity, use the tools of creativity from, for example, trees or geometries. After we work from the product description, like product definition, and after we have the materialization, the product validation. So these 4 phases, it's not continue. We can work in parallel. We can work in parallel because we have now the problem of the time. The time is the number. It's a number 1 of the problem because we have time to market. You must write in the good time. Okay. For our lab, we work from the early phases of innovation, from needs analysis to generation the idea. Why? If to have a lot of idea from the function, from the usage, cognition, design cognition, creativity, interface business, process, innovation, collaboration. So we work in the effet de group, the teamwork. Here it's okay. Let's watch. Just the we have 6 sectors. We work in 6 sectors, and now I give you the example from the different sectors. The first one from luxury sector, we have a lot of study and a lot of research, and we have a lot of students in PhD. And for example, with Chanel, the partnership is over 15 years. So it's very big partner. The formalization of a model in improve the sustainability of luxury packaging, portfolio and innovation, structuring and structural dimension, and to the integration of the user experience of luxury product concept. We work from the project, from the packaging, or from the new material, and from analysis method and experience, data, basis, and prototype of concept generate to target emotion, to take emotional final. Here it's an experience with the Richemont group. Richemont is a group of Cartier, from Cartier, and we work with Cartier, and from 2 years we begin from in the beginning we just work from the sensory perception. If you buy a Cartier, for example, you buy a watch of Cartier, it's very expensive. So what's the sensory perception? So we, for example, it's not too heavy. It's not. If you buy maybe 20,000 euros, so it's very small. Huh? It's the beginning. 20, maybe 100,000 euros. So you must have the quality in when you buy that. And now we have the lab
the lab and with different creation of the different tools. And we work a lot of with inspiration tools. For example, it's the game, serious game, and to make in situation, the designer to have another and good idea. For example, here it's inspiration tools to creation innovation. And the serious game we develop it in our lab, and we can work and with this object. Health sector, we work a lot of to the health sector, and we design the health cabin. The beginning of this project is a doctor come in our lab and he said, I have idea, I want design a health cabin. And I am doctor, I don't know what I begin. So we begin with la page blanche, une page blanche, zero. Página branca, ele começou uma página branca, do nada. Yeah, nothing. And we say, we say to found what's the functional, how many time I can stay, and when you go to the doctor, we have the person, and we can discuss. Here it's machine, it's not the same, and we have to say, can say doctor say, yeah, 3 points. Yeah. So you must put this and to take tout ce qui est la température, la température, la pression, voilà, le poids, peser, la taille, voilà. Tamanho. C'est à partir de constantes qui sont, quand on va voir le médecin, à partir des constantes, température, poids. No instante que você tira a sua temperatura, d'essayer de trouver s'il y a urgence ou pas. Então, a partir do momento que você tira esses parâmetros iniciais, vai entender se tem urgência ou não. É a triagem inicial que a gente faz quando chega no pronto-socorro, né? So we developed the product in 2 years. We 3 years. 3 years. We have now this product, and you can use it. Now this one is from Adidas, and it's to design the future from innovation learning tools. Say what's the possibility to innovation in this sector. So we found three functions from the distance, localization GPS, and la cadence from the distance. So we have three positions. And for example, from designing the security, and we have action prevention, une action préventive. Ação preventiva. Voilà. Si on fait trop fort. Se pisa muito forte, coisas do tipo. Voilà. The second, to manage during the race with the indicator of top of the shoes. If you, for example, you are professional or you prepare a big race, so you must have organiser son programme d'entraînement. Para organizar o programa de treinamento de cada corredor. Yeah. And the last one, designing shoes now it's à la mode, to discuss. É moda, né, também, né? Exato, por esse ponto de vista. Okay. And here it's innovation from when you have the problem with the COVID. So you must have element to have to se nettoyer rapidement les mains. Produzir alimentos rápidos, né, como questões como Covid, etc. Okay. And here is from the fitness equipment from in the beach or in the park. It's easy to each. And this one is with a share from the hospital.
to integrate the usage and to integrate the different needs. And the construction sector, here, c'est un appareil d'observation sous-sol pour analyser les comment on appelle ça, les canalisations, des grandes canalisations pour le traitement des eaux usées. Isso aí é um aparelho, né? Uma máquina que trabalha no subsolo para analisar as necessidades de manutenção, tirar fotos de canos, né? Da canalização. Voilà, complètement automatisé. Totalmente automatizado. Okay. And here we have ça c'est un appareil pour épurer l'eau. Esse aí é um aparelho para purificar água. And now this one is innovation from the next one, from the piping bag multiform head. When you say piping bag, it's maybe more than 1 euro. It's very cheap. So you must find innovation from this project. So we use the methodology from 4 level, and we have from analysis from the different projects, the different product, and to find the different function, and after we can begin the creativity. And when we make the creativity, we look from analogy from the microscope. When you see the microscope, we have the different. So with this idea, the next one, we work from sur le produit, from the products, and we have the design and feasibility, industrial feasibility, and okay. Yes, design and prototyping, and yes, now, yes, the last one. Now we have this product and you can buy it. We begin from the just little very small pieces, and we have the new product and the new operation. This one we work from the design kitchen utensil too. And the last example, it's a technical project, is designing an innovation in life jacket. So the problematic is floatability, ergonomics, freedom of movement, standing distance, signal to rescue. Because quand il y a un mauvais temps, l'individu, c'est inférieur à une tête d'épingle. Donc, on le voit. Donc, il fallait pouvoir le trouver rapidement. Ele está dizendo quando a gente tem, né, uma tempestade, coisas do tipo, assim, maremoto, né, enfim, tem que agir muito rápido, né? E agir rapide parce que la durée de vie est très très courte. Il fait très froid. Et puis, voilà. As condições de vida, né, são muito intensas, faz muito frio e o tempo de vida também, para uma ocasião dessa, é muito curto. Então, tem que ser muito rápido para agir, para você usar um colete que salva a vida. Donc, il faut le trouver rapidement, quoi. Então, tem que achar rapidamente esse colete, inflar ele muito rápido. So, nous avons utilisé la démarche de conception. We have designing an innovation life jacket. We begin with the competitor analysis and we look after. And on a regardé, par exemple, sur le airbag. Tiraram ideias de airbag. The idea, voilà. Et à partir de là, on a utilisé la méthode prise, on a réalisé. É uma abordagem de concepção e a partir disso
Dentro dessa abordagem de concepção, usou a abordagem da atriz, que é o método de criatividade. Okay. And we make technology, designing innovation life jacket with, par exemple, ça c'est des cartouches pour faire Avec pression. Voilà. Utilizou um cartucho de pressão, não sei como é que é isso, tiver um cartucho de pressão Like como um airbag, entendeu? Para troço inflar, o colete inflar muito rápido. Okay. And we have the final product now is you can buy it. Agora é um produto que a gente mesmo pode comprar. Wow. Here it's designing innovation from food. It's just example from analysis to ergonomic study, and the last one from scooter and for and small, very small company. Okay, thank you for your attention. Muito obrigada, Améziane, agradecer a Améziane aqui. Agora eu vou convidar o Jorge Lopes. Senta aqui, Jorge. Por causa da câmera, senão a câmera não pega você. Ok. Não, muito obrigado. Thank you. Thank you. Speak in Portuguese or English? English? Ok. Gente, eu pedi para o Jorge falar inglês para que o Améziane possa compreender, tá? Se vocês tiverem algumas questões depois, vocês podem colocar em português, tá bom? Thank you very much. Thank you very much. Really nice to meet you. Thank you. Professor Améziane, Professor Amanda, Professor Celso. It's an honor to be here. Thank you for having me here. I studied here also, doing my master's here many years ago. I think it was, I don't remember when, 90 or something. Please. First of all, I'm gonna say a few words about just to to explain why I'm gonna. Can I ask something later about? Yeah. Then I'm gonna say a few words about my field of work. I work in two different institutions here in Rio as a public employee from the Science and Technology Ministry. I work in the pure and applied mathematics, where I coordinate the industrial mathematics sector there, using AI tools for industries to help industries in products and data analytics and things like this. And also in a very completely different path, I work as a professor at Catholic University. It's a private university here in Rio, where I also coordinate the Biodesign Lab. The Biodesign Lab is a partnership between the DASA group, DASA is a medical group here, and PUC Rio. Then at Biodesign, we have many students doing master, PhD, or postdoc, or undergraduate students, and in three different areas. The first is the additive manufacturing for prostheses and things like this. The second one is related to simulation, where we have a lab focused on expanded realities, using simulation for robots and virtual reality, augmented reality, expanded reality in general. And the third lab is focused on bioprinting, where we are doing some projects using cells, human cells, but the same concept, 3D printing stuff. And I bought the first 3D printing machine in Brazil in 1986. The minister at the time was Israel Vargas. And since then, I have worked a lot with additive manufacturing technologies, but currently I do have a few interesting problems related to data, because every day
some of the guys who are working with me, the researchers, they are always asking, George, can we have a better computer, and can we buy more cloudy space? It's a kind of continuous problem. And then the AI tools impacted a lot in the medical projects for segmentations, for real-time segmentation, to generate 3D printing models for surgeries and things like this. And on the same time, those AI tools started to impact on industrial design as well, especially at the Catholic University. But I think that we are not ready for these tools and talk about education. There's a kind of huge wave of data happening now, and lots of different software to generate new forms, new concepts. It's a kind of addicted moment, you know, the students there that love to, you know, every time find a new software, find a new method, find a new app to generate new forms, to print out new forms. And my question for you, and first of all, and not first of all, but to continue this commentary, I want to say that the French design is amazing. I really love the French design. That's something interesting that happens in the literature related to design. Some of the most interesting books are only in French sometimes. It's amazing. But if you go there, I went to an exhibition at the Center Georges Pompidou. Yes. It was the best exhibition ever related to the 3D printing. And then I bought an amazing book there that I never found in English. And the French design is amazing. I have good friends there, and Nathalie Passé and Patrick Jouan. But my question is that you think that we are ready for this new wave of data and digital data and this new wave of artificial intelligence, how they impact the development of new concepts, new projects? I think there's for me, it's been a kind of difficult moment because we have some professors in our old generation that sometimes things are going very fast for them. And we have this generation of, you know, students with 18, 20, they are doing things so fast. And I think it's a big question. This is my question. I'm sorry if my English is not really sometimes. No, it's very good. It's better than my French, for sure. It's a good question because we have a lot of PhD students and research from this problematics, and when you begin, if you use the technology of fabrication additive from the same shape, it's not interesting. So you must work from in the beginning of the design to invent. And you say this technology, what this technology what can I do? Because if what's the difference, and we have the same problem from the data. So data, there's a lot of information that's what you need, but you don't need all this information. What's juste nécessaire. Apenas o necessário. Yeah. Só que o necessário com a quantidade de dados enorme. And we have also the cost. Okay, this is the problematic economics. It's always the problematic, the final problematics. So you can use the technology, but I want to buy it, for example, €1, just €1. If you have another technology and it's more expensive, I don't buy it. Exactly. So it's you don't make technology for the technology. So you must find the good technology to have a good product in the good time and the good price. Right. So you don't just work from the new technology. So you must take l'environnement économique, environnement économique, right. from the technology.
don't know if I have another example from use from maybe after I look. Yeah, there's another example. Thank you. Quer falar mais alguma coisa? No, I think it's okay. I just, there's an interesting comment related to this impact, because the virtual applications, the digital data, they go so faster, so nowadays that the software goes so fast, and the hardware, it's difficult for the hardware to keep the same time. Sometimes you can develop so many interesting things in genomics and things like this, but then sometimes you don't have the hardware to materialize some things. They simply don't exist around the world because things are so fast. You can generate so many ideas, so many mechanisms, so many rubber and plastic and deformations. But then when you want to materialize this stuff, we don't have this technology, even to prototype. It's a kind of interesting paradox, I think. But thank you very much for the answer. And I think Professor Celso, Carla. Okay. Vou convidar a professora Carla Cipolla agora. Thank you. Okay. Pode sentar. Thank you. Thank you so much for your presentation. It's a pleasure to know you because I have heard a lot of you from Amanda. It's nice to meet you in person. Can you hear me? Yeah. So I introduce myself. I'm Amanda, and I have been working with design for service design and design for social innovation. We have a DESIS lab here in Coppe, that is Design for Social Innovation and Sustainability. So I have not so much contact with France because of the language, but here. Yes. So it's very nice that you're speaking English, so it allows us to share and know more about your work. So I have some questions because your presentations, when I see your presentations, I remember when I was a product design student here in Brazil, and I look for this, and I have some guests that came from all over the world, and I see, wow, I see all these wonderful products, I see all these wonderful presentations, and I am as a humble student seated here in Brazil, at this university. I said, oh, wow, how can I deal with this in my everyday, or how can I, so my dream is, when I was young, my dream was, oh, one day I will go there, I will be there, I will be involved with these products of these developments, because it's the future, it's the technology, and I want this. And I was seeing your presentation that was very nice and very wonderful and very useful, because we needed to explore many dimensions of being human beings, and this is a kind of art. So to explore the new frontiers of technology, the new frontiers of art, the new frontiers of design, and the questions of Jorge was about futures. And I was thinking what we can say for product design students that are here looking at this in Brazil. So at the same time, I say how this can be inspirational for us as Brazilians to see, should we go in this direction as a country? This is our aim to enter in this competition, or should we find a path of development or interaction or way that could answer to some questions that came from your presentation? Because, for example, in the health, there is a discussion that, for example, the technology will increase the social exclusion, because not everyone will be able to enter in these machines and have this access to this kind of health care.
So we are seeing this presentation in a country that is really, it's not your problem. I mean, it's our problem. So my question, my interaction is just to see how I felt or I understand or I feel your presentation in my context with our challenges. Yes. So how can we deal with that? So with the future that are coming or this high technology or something that people can say, oh, I envy this, I need to go there, and our challenges. So was my main impression. And that is somehow I jumped to my young time here in this university that we see it like our colleagues here and seeing this and saying, so we have these challenges. So from these first observations, I have some specific questions that are regarding your work. So how do you, because I'm very interested and I have been working with services. So how do you, because I see a lot of presentations about the product itself. So the product service system, how do you work with, or the process from which how do you incorporate designing the service part of, how do you see the service integrated with your the products you have presented? Okay. Yeah, really. I don't give the example from the services, but for us, the services is the product. It's the same. It's the same approach. So we have the services from, for example, from the new organization or the new implantation from this room, and we work from the product service. Product service is a product service is it's a product, but it's not. You can buy it. You just buy the service. For example, Velib. In France, we have the Velib. Bicicletas, Velib na França, né? Igual a gente tem as bicicletas do Itaú. Yeah, we don't buy this. You just buy the possibility to go to point A to point B. So you buy the service, and we have the product service. So you have the car like that, and for us when you design. If you have the product, real product or services, it's the same approach. So you must have the same question: what's the need for which people? What's the difficulties? Where is what's the goal, final goal? And after you use the tool from the creativity, you must have the new idea, and the difference it's for the realization. For the product, when you use the realization, you must have the new technology. The new technology, for example, rapid prototyping or intelligence, artificial, big data, virtual reality, virtual prototyping. So you must need technology to have the good innovation. But we work in the services. Maybe you use the data. The data is the problem, because if you have to protect the user, for example, if you have a service and you just like that, we have when you arrive in your for example in your doctor, you just here have maybe in plus, and we have all your characteristics for your. So it's very confidential information. So you have found the technology to protect the user information, for example. But services, for me, it's the same approach with the product, and it's the same goal. You must have innovation. So, how do you work? So I understand that. Thank you so much. But how do you work, for example,
the servicification as a strategy for sustainability. Let me Yes. detail it. Like maybe in the case of bikes, you work with sharing. So sharing. So I'm just coming a little bit around my playground. Okay. So how do you have been working, or if you find spaces for this kind of reducing consumptions through, for example, strategies as sharing or borrowing, or so if you have opportunity in your lab to work with this kind of concepts that are sustainability that come from human interaction, so increase the using of products because we increase the interpersonal interaction. So for example, it's very hard to share a car. Yeah. So you work with like principles that are like dealing respectfully with the way of people trust with each other. So how this is entering your work? So this kind of strategy, because in your presentation was wonderful products, but I couldn't see, or maybe you don't have so much opportunity in your labs, you don't have demands to go to this, like how to increase a kind of sharing society or which we reduce the consumption. So somehow don't producing more products, but instead of creating some opportunities for people, this could be very interesting for you. So, yeah. So maybe it's not in your agenda, or maybe so just to ask if you have opportunities to deal with more these issues like sharing products or reducing consumption through other strategies that are not producing or individual consumption. Yes. We have opportunity. We work from example from the pharmaceutical industry. From we have the Sanofi. Yeah, and we work from, for example, from to integrate the life, la fin de vie, the end of the life of the product, and from to have the sustainable production, not only the product, the medicament, but all the environment. Okay. Okay, and we work from example from another problem from the acceptability of the medicament. Voilà, from the young, for example, from the actual Tá dando exemplo dos meus filhos, né? Então, medicamentos para você dar medicamentos para crianças, como Arthur, Caio, que são meus filhos. For example, you must give him tout un traitement, tout un. Fazer todo tratamento para criança. He don't like it. It's very, and you must found innovation from, for example, sweet or another thing, or small. So the innovation is always from the situation. You must, I think, the first level, you must have a good analysis from the situation. If you don't have the good analysis from the situation, we don't find the good idea. The first, because human, me and you, like always, it don't always quand on réfléchit, we go directly from the solution. Or it's not. The problem is found The good analysis. the good in the beginning. What's the problem? What's the problem? Yeah. So this comes from here. And just my last, if I can, Amanda, is you work with like super big players, like your portfolio is amazing. So I would like to ask you as an engineer and a designer, right? Okay. How do you feel that we could, for example, do you think that we work as a neutral, like engineers are like, what is to do and I do it? Or
you think that in this conversation about the future of and other issues like sustainability and social dimension, environmental dimension, and so on and so forth, how do you manage this? If you write sustainability there, so in a conversation, it's not coming only for analysis. Yes. You put your touch. So to say, okay, let's do it more sustainable. So maybe your lab has an inner agenda of the future and principles, and how this come out in your negotiation. How do you feel it? It's very hard. Yes, it's a very good question, because it's not just one person, or innovation is not the problem from one person. It's not the engineering problem. Yeah. So we must work with multidisciplinarity. We must have a lot of point of view, and you integrate the different point of view and the different connaissance. Knowledge, different knowledge, and you must. And you can make just addition. It's not good. So you must find the synthesis. Yes. And here we can work with for example, with the teams, with the multidisciplinary teams, and we take the different. For example, we have the person of sustainable market. You have, and we can make the teams. Les groupes de travail pluridisciplinaires. Multidisciplinary working groups. Yes. And with have a different approach. And the difficult is to find the synthesis. What's the way to take? Yeah, I thank you for your answer, because I understood that is you say. I bring a lot of specialists from different areas. It's a negotiation. So it's a kind of, let's see from all point of views what could be the better way. Yes. So that's why I have a lot of other questions, because it's like when you're cooking. You must make it different to have. But what I understood from your answer is that we as a lab cannot be, of course, the one that decide, but I bring a team that in a multidisciplinary approach could bring different point of views. And from this negotiation, we can arrive on the best solution possible for this context. Yes. So this multidisciplinary teams is a key for, maybe you have a sociologist that say, look, the human impact or the social impact, or an ergonomist. So I think that it's a wonderful question, answer, and but after we have the problem, it's always the main problem. How much? the money. Money. The money is the key. The money and the innovation of l'acceptation de l'innovation. Aceitação da inovação. When you arrived, quand on arrive trop tôt, quando você chega muito rápido, it's not good. For the society or for the company? For both. For the innovation. For the innovation, the process. Yeah, because the people don't accept this innovation. It's if it's too late, it's too late. But here it's très tôt, c'est voilà. So you have good time and the good technology. We must take this. You will take this element in the beginning of the innovation, but in the end, we have another concern from the technology or the time, the acceptance of the people, accept from the company, strategy of the company. So there are a lot of problems. Yeah. And you must it's not prepared. It's not easy. It's interesting just to synthesize what I have got from you, that this engineer and design is a mediator of this. When he have resources to have this team and have
multidisciplinary teams, but many times the engineer have to have this multidisciplinary mind. Yeah. So he needs to perform, because not every time he has the opportunity to have this team to negotiate. So one challenge of engineering education is how do you foster in the engineer mind this multidisciplinary approach, so he's able to, at least as possible, because not the projects are so big and so important and so relevant with big players and so much money to develop, to be able to catch all this at least as far as possible, all the consequence of his action. Yes. Because when you have resources, of course, you can ask a multidisciplinary team. So this is a big challenge for some projects of medium enterprise, or to engineer to see all the consequences. So that's why it's. But you can use, for example, you can use the benchmarking. Yeah, so these strategies, benchmarking and literature and les brevets, patents. Yeah, but in terms of impacts, or of course, this is part of the analysis, but it requires from the engineering a cultural background to understand, and also a kind of human sensibility and all these skills to perform all these roles. Of course, benchmark helps, but in innovation or invention, so that's why in our problem here that Amanda is joined, and now we are working, we are trying, and that's my other question is about the multidisciplinary way of, we have been here in PEP with professors from different areas, is a kind of way to nurture this multidisciplinary approach in industrial engineering. So it's our way. So I was about to ask many things, but maybe we can take this with a coffee later. So thank you very much for your answers and presence here. Thank you. So thank you so much. Celso pode vir, mas eu vou fazer uma questão para ele, que eu acho que tem a ver com esse ponto de vista da Carla, que a gente pode discutir agora ou no final, que tem a ver com o meu trabalho. Eu vou fazer a pergunta em português, depois eu falo em francês, que eu acho que ele vai entender melhor. Eu assumi um trabalho agora, né, grande parte de vocês sabem, como coordenadora da incubadora social da Coppe, e é uma incubadora que tem uma tradição, né, uma incubadora tecnológica, mas de tradição de trabalhar com cooperativismo e autogestão, né, de cooperativas populares. É um trabalho fantástico, né, já de muitos anos. A incubadora começou em 1997, e eu já trabalho com a parte de tecnologia junto com o Laboratório próprio ME, né, com Tamires, os extensionistas, e a gente agora já estava, na verdade, a gente já vinha trabalhando com tecnologia assistiva, né, então, com o pessoal da medicina, de terapia ocupacional, e agora parte do nosso trabalho, inclusive com Recicla, né, e Recicla CT, é trazer isso, né, a parte da sustentabilidade, da inovação social, mas também da tecnologia como forma de transformação. Então, a minha pergunta para ele parte desse ponto de vista do serviço que a Carla trouxe, do aspecto social, e também da parte que é muito difícil mesmo ser acessível, né? E você ter uma transformação tecnológica que parte de uma transformação humanizada. Acho que isso é o mais difícil. E é isso que a gente tem trabalhado, né, Tamires? Assim, tudo bem, a gente pode achar que a gente tem a resposta, que a tecnologia traz uma resposta de melhorar o valor numa cadeia, mas a gente não sabe se aquele grupo que está vulnerável, se aquele grupo vai receber isso dessa forma, se aquele grupo entende isso como demanda, como uma necessidade. Então, o ponto de vista da Carla, que a Carla tem falado também, é um pouco disso, né, da gente entender o serviço, mas a partir do ponto de vista da sociedade, dessas demandas reais, né? Je commencé à travailler comme coordonnatrice de l'innovateur social de Coppe maintenant. C'est une matière où je travaille beaucoup avec les coopérativistes et la autogestion. Okay. Je travaille avec la perspective de la technologie assistive. Okay. Et le président de la pour aider les groupes, les sociétés, les groupes sont très vulnérables sur les sociétés, comme par exemple la question de recyclage, des gens qui font
Mais la question qui part des services et des design de services et de l'innovation sociale, je demande comme directeur d'un labo, c'est comment on peut travailler avec la technologie assistée, mais qui passe pour une transformation technologique, mais aussi pour une transformation humaine. C'est pas si Oui, j'ai bien compris. Avec la perspective des groupes très vulnérables, parce qu'au Brésil, c'est des grands qui se posent pour travailler avec ces groupes et pour faire une transformation de technologique et humaine. Voilà. Et now, we have, pour répondre, voilà, now we have a new concept. We developed a new concept, and we don't speak with high tech, and we speak with low tech. So the answer is, I think we can find the answer when we work from the low tech. For example, from the low tech itself, for example, there is tech. I just say the low tech. For example, we have a need to make this form have a big version, but it's very expensive. We have not the energy, big energy. So we must find the different possibilities from to do la même pièce avec des technologies très basses. Low-tech ne veut pas dire sans technologie. Low-tech est comment je peux répondre à la fonction de base principale en utilisant des technologies plus connues, non consommatrices de beaucoup d'énergie, qui ne nécessitent pas forcément une grande connaissance en technologie. Par exemple, pour faire monter. Ele agora falou em francês para eu explicar um pouco melhor para vocês. Ele está dizendo que a tecnologia ela não precisa ser high-tech, ela não precisa ser muito grande para ser uma tecnologia. Então, ele está falando da importância da gente também ter low-tech, né, que são tecnologias pertinentes, mas que estão muito baseadas na função, no valor de uso. Então, por exemplo, você pode ter a mesma peça, mas com uma tecnologia que é mais acessível e que não é tão sofisticada a ponto das pessoas não conseguirem ter acessibilidade, ser muito cara, mas que tem aquele mesmo valor de uso, aquela mesma funcionalidade. Ele vai dar um exemplo agora. Oui, un exemple simple. On a des ascenseurs, des technologies, là, avec le poulie, on peut faire exactement la même fonction. Ele está dando um exemplo de um elevador, né? Que é a mesma tecnologia, tem uma rodana, enfim, um cabo, né? Que vai fazer aquela questão do elevador subir e descer, mas você pode ter várias tecnologias para isso. Uma mais high e uma mais low. Voilà. It's the first direction, the low-tech, and the second is the biomimetisme. E a low-tech parte da biomimética Voilà. também. Né? Biomimétisme, c'est la science du vivant. Que é a ciência do viver. Voilà. Comment, à partir des éléments de la science du vivant, de la nature, on peut, par analogie, ramener des éléments à une consommation d'énergie. Et, par exemple, quand on a les feuilles de lotus, pour la protection contre la pluie, parce que un visage. Donc, à partir de l'observation de la nature, quand elle est bien faite, on peut trouver des technologies adaptées et attrayées. Ele está falando da importância da biomimética, que é a ciência do viver, é uma parte da natureza, para que a gente crie tecnologias que tenham acessibilidade e que sejam respeitosas, né, do ponto de vista ambiental também, né, para que a gente seja sustentável. Aí está dando alguns exemplos, né, da gente pensar na proteção da pele, como que na natureza a gente encontra elementos, né, dos animais, enfim, para que a gente possa criar low-techs, né, que sejam baratas, sejam acessíveis e sustentáveis, de proteção da nossa própria pele. Moi, je pense que ces deux directions, low-tech et biomimétisme, Duas direções, a low-tech e a biomimética, peuvent amener une réponse. tá? E que pode trazer uma resposta para isso que eu estou falando, né? De acessar a sociedade, grupos vulneráveis, sendo acessível e sustentável. Voilà. Parce que quand on parle de low-tech ou biomimétisme, ce n'est pas dégrader la fonction, c'est de trouver autrement. E ele está falando, quando a gente fala de low-tech, né, e biomimética,
Não é você degradar a função, fazer qualquer coisa, não. É você encontrar aquela mesma função de uma outra forma. Agora, Celso já está aqui do meu lado. Tem minha apresentação aí, tem? A apresentação do Celso está ali? Eu mandei para o teu e-mail. Dificuldade de manhã. Espera aí, que eu vou... Eu não sei como que foi com tanta... Deve saber, né? Achei. Aí eu vou mandando enquanto se você puder ir se apresentando. Vou. Tá? Só... Pessoal, Aí eu mando... Vê isso, já te enviei, tá? Enquanto o Matheus vai vendo, grande parte, né, do meu convite para o Celso, já conheço o Celso há um tempo, né, e os trabalhos que ele veio desenvolvendo ao longo dos anos, assim, que eu acho fantástico, né, agora, como eu estou mais próxima dos projetos em Maricá, os projetos que ele tem dirigido lá no ICETIM, né, como presidente do ICETIM, e o apoio também que esses projetos têm dado, inclusive, né, por conta da pertinência do que a Coppe vem fazendo e porque vocês acreditam, de fato, nesse trabalho de pesquisa e nesse trabalho de inovação dos institutos de pesquisa. Aí o Cláudio lá do ICETIM está aqui também. Meu aluno também. Então, eu acho que é interessante que o Celso possa falar um pouco dessa trajetória dele, tá, Celso? Eu acho que isso é muito interessante, quanto que você acredita nisso, sabe? Isso foi muito interessante, gente. Eu conto isso porque teve um dia, a gente, num seminário de pesquisa, o Celso falando do trabalho de pesquisa dele, eu falei assim, tá bom, Celso, mas por que isso? Qual é a sua questão, para além da questão de pesquisa, a sua questão, sabe? Por que você acredita tanto nisso? E aí, finalmente, ele veio com a trajetória dele enquanto ministro, e falou assim, não, porque realmente, eu acredito que isso é a questão das compras públicas, né? Isso é uma forma da gente desenvolver o Brasil, sabe? Então, isso traz o grande gancho para a gente aqui, né? Que é o papel da pesquisa, da inovação, vinculada às empresas, né, ao setor privado e ao setor público. Então, a gente fala, né, do Instituto de Pesquisa, que é público, né, mas que trabalha a Coppe, né, tem maiores centros, eu acho que é o maior centro de tecnologia e inovação da América Latina, né? Então, é um grande centro. Eu me orgulho muito de fazer parte, que a gente trabalha muito com o setor privado, mas a gente sente na pele os desafios, né? Então, todo mundo está aqui, sabe, ou enquanto aluno, pela falta de verba, pela falta de bolsa, né? Então, agora a gente começa a ver um pouco de luz no fim do túnel, né, da melhoria da questão dos investimentos em pesquisa, mas a gente sabe que o caminho ainda é longo para que a gente tenha uma realidade... Oi? Está passando isso? Ih, meu Deus do céu, gente, alguém vai lá. Ah, então tá. Caminho é longo, né, para que a gente tenha uma realidade um pouco mais satisfatória, de um pouco mais de estabilidade, né, de investimento público e privado na pesquisa e nas pesquisas com potencial de inovação, ou seja, low-tech, high-tech, enfim, social, sustentável. Então, eu acho que o ponto de vista do Celso é bem interessante. Então, agora, conseguiu já colocar, né? Vou pedir para o Celso se apresentar, enquanto isso eu vou fazendo, fica à vontade para falar português, vou fazendo a produção aqui para o Améziane, tá bom, Celso? Fica à vontade. Bom, pessoal, bom dia. Alguns são colegas meus aí de mestrado, né? Quando a Amanda me convidou, eu aceitei. Mas quando eu vi a mesa, eu falei, o que eu vou falar para a Carla Cipolla? Para os alunos da Carla, né? O Jorge, o professor eu não conhecia, o professor francês. Aí, o que eu fiz no final de semana?
peguei um apanhado de informações sobre o âmbito de ciência, tecnologia e inovação no Brasil para mostrar para vocês que são estudantes, né? Eu não sou cientista, não sou pesquisador, mas nas últimas décadas eu tenho estruturado e organizado uma série de experiências de inovação. Moro no Duque de Caxias, da Baixada Fluminense, e o primeiro projeto que eu toquei na área foi colocar em 28 favelas da Baixada Fluminense telecentros. Isso quando a internet era uma coisa de difícil acesso, né? Antes da Velox ainda, para quem é mais velho sabe o que significou a Velox, né? Então, nós colocávamos internet de escada em favela para o acesso público. Depois disso, nós estruturei uma série de projetos, no período ministro, que foi interrompido pelo impeachment, mas nesse processo todo a gente conheceu sistemas, empresas, atores do mundo todo, e a minha experiência no Brasil também de conhecer o âmbito da ciência e tecnologia no Brasil é muito forte. Eu diria que hoje eu conheço relativamente bem o setor, e agora tive a honra de ser convidado pela ministra Luciana Santos, com a minha colega no Estantil, nos anos 80, para ser presidente da FINEP. A FINEP é uma das 3 grandes agências federais que financiam inovação, né? CNPq e CAPES é mais no âmbito das bolsas, das pós-graduações, e a FINEP na infraestrutura e na inovação, né? Então, eu vou falar um pouquinho dessa minha experiência com vocês, né? Não vou falar aqui de Maricá hoje, mas a gente pode... Né? Primeiro, eu queria que vocês observassem isso aqui. Isso aqui é o quadro das bolsas de valores de São Paulo e de Nova York em 2010 para 2020. A evolução da composição das empresas e o volume financeiro das empresas em Nova York e em São Paulo. Você pode observar, em vermelho então são as brasileiras e as norte-americanas. Você pode observar que em 10 anos o quadro, as 10 principais empresas da Bolsa de Nova York são de tecnologia, né? 8 delas, né? Ficou aqui, duas do sistema financeiro, né? Em Nova York, uma da área de comércio, a Walmart, e a Johnson Johnson, que já é um método terrorista de produção, né? No Brasil, não. 10 anos depois, ainda continua sendo dominado por empresas do sistema financeiro e da área de commodities. Ou seja, o Brasil, nos 10 anos em que o mundo mudou, virou a chave da tecnologia, o Brasil não conseguiu virar essa chave. E nós continuamos com a base, a estrutura, a essência daquilo que se produz no Brasil, a mesma do século passado. Pode passar a segunda aula. Então, nós tivemos 2 características aí, né? Pode passar a segunda aula para a gente não... 2 características importantes, né? A primeira é que o conhecimento passou a ser um valor de ponta na produção de riqueza do mundo, né? Então, nós não conseguimos aproveitar essa virada de chave, né? Que é o intangível, o capital intangível ser o principal capital, vamos dizer assim, que projeta as economias para o futuro. Pode passar. Bom, aí eu queria agora colocar que vocês olhassem esse gráfico. Em 1985, o PIB nominal da China, do Brasil e da Coreia do Sul era exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Estou falando aqui em PIB per capita, não. PIB nominal. A China começou a imitar, né, e copiar produtos americanos e europeus. Depois ela inverteu pesadamente em pesquisa e inovação. E hoje a China é a segunda economia do mundo, né? O Brasil teve, a partir dos anos 2000, deu um salto, né, no crescimento do PIB, mas imediatamente após o impeachment, né, que houve uma
redução enorme no investimento em ciência e tecnologia, uma queda grande no PIB. Hoje o Brasil o Brasil já chegou a ser a sexta economia do mundo e agora é a 12ª economia do mundo. E a Coreia do Sul vem crescendo de uma forma constante, né, ao seu PIB nominal. E aí agora eu vou apresentar dois aspectos desse que eu acho importante. Por que essa diferença? Vocês podem ver, o azul é o Brasil, ou a Coreia do Sul, e o verde, a China. A China investiu pesado em PDI, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Você pode ver o crescimento do investimento deles em bilhões de dólares. Né? O Brasil deu um salto, começou a cair, e nos últimos anos caiu drasticamente o investimento. E isso tem uma relação direta com a mudança na estrutura da economia, né? Na dinâmica da economia, na base da economia. Tem outro gráfico agora que aí tem a ver muito com vocês, e pode passar, amigo, que aqui é o número de pesquisadores por milhão de habitantes. O Brasil tem pouco mais de 1.000 pesquisadores por milhão de habitantes. Israel tem 8.000 pesquisadores por milhão de habitantes. Né? O Brasil tem 200.000 pesquisadores, mas quando você vai na proporção da população, é muito baixo ainda. O Brasil tem que crescer muito em formação de capital humano de pesquisadores, de pessoas voltadas, que vivam disso, que tenham método, que acumulem conhecimento, que produzam conhecimento, né? Que tem a ver exatamente com aquela questão do intangível. Você virar a chave da economia, da produção manufatureira tradicional, né, do século XVIII, século XIX, século XX, para aquilo que gera riqueza e bem-estar no século XXI, que é o intangível, é a produção de conhecimento. Então, o Brasil tem um longo caminho para fazer ainda, e esse é um gráfico que demonstra, vamos dizer assim, um dos aspectos, né, do problema no Brasil, que é investimento pesado em programas de pós-graduação, pesquisa, inovação, né? O Brasil precisa, de fato, dar um salto nessa questão. Próximo. Agora, eu vou pegar um pouquinho mais o aspecto que o Brasil tem, assim, de funcionando, né? O Brasil tem uma legislação de referência na área de inovação. Ela é muito recente. Todas as leis foram aprovadas a partir de 2004. Né? Os fundos, a lei do bem, a lei da informática, a lei da biossegurança, né? A emenda constitucional 85 foi aprovada em 2015, eu era deputado na época, né? Que colocou a obrigatoriedade do financiamento de ciência, tecnologia e inovação na Constituição como um dever do Estado, né? E o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi aprovado a Lei 13.243 foi aprovada em 2015 na Câmara do Senado, foi sancionado pela Dilma em janeiro de 2016, era ministro na época, só que, na sequência, veio o impeachment e essa lei foi esquecida. E é uma lei que mexe muito na estrutura do financiamento e do funcionamento do âmbito da inovação no Brasil. Eu vou abordar um pouquinho mais isso aí. Então, é tudo muito novo no Brasil, né? E o Brasil ainda não experimentou a fundo essa legislação, né? E o código, esse código o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi aprovado sancionado em 2016, então ele mexe em diversos aspectos da legislação brasileira. Primeiro, ele cria a emenda constitucional 85, que coloca inovação, ciência e tecnologia como obrigação do Estado, né? Depois ele mexe na lei de inovação, né? Que é a lei 10.9743 de 2004. E o decreto de 2018, né, o 9283, ele regulamenta essa lei, né? Pode passar a próxima lâmina, mas para vocês das universidades ele tem uma questão que é fundamental e que não foi digerido ainda pelo ambiente das universidades públicas, que reúne 85% a 90% da produção de pesquisa no Brasil, produção intelectual. Há uma dificuldade dos pesquisadores brasileiros de aceitar a relação com a iniciativa privada, de aceitar a ideia do lucro, que o conhecimento é lucro, o conhecimento é ganho, o conhecimento é riqueza, e que isso que vocês produzem aqui dentro tem que se transformar em bens, produtos e serviços a serviço da população que financia, através dos impostos, o funcionamento das universidades.
a lei de cotas, esse conjunto de avanços, os institutos federais, os centenas de campos que foram abertos nos últimos anos de universidades e institutos federais, precisam se refletir em bem-estar para a sociedade. Precisa estar a serviço do combate à fome, à miséria, à desigualdade social. E os pesquisadores brasileiros têm uma dificuldade enorme de se relacionar com a iniciativa privada, de entender que o produto do seu conhecimento, os artigos publicados, eles têm que se transformar em bem-estar social para a universidade, para a população, inclusive melhorando a vida do pesquisador. Né? Então, essa lei ela permite que, por exemplo, um pesquisador com dedicação exclusiva dedique até 8 horas por semana para projetos vinculados à iniciativa privada. A lei permite isso. São 416 horas por ano. Né? Dá uma média de 8 horas por semana. Sem alterar a progressão de carreira do pesquisador. Isso não é praticado. Isso não é visto pela universidade. Uma, pelo ambiente que nós tivemos nos últimos 4 anos, de caça às bruxas e à ciência, né? Aposta na desorganização do sistema de ciência brasileiro, né? Que foi muito forte, né? Mas nós precisamos enfrentar esse debate. A Coptech, os pesquisadores precisam ter empresas, organizações, institutos que transformem o conhecimento de vocês em riqueza. Que vocês ganhem além daquilo que ganham como bolsistas, como professores de universidade, como pesquisadores. Então, esse é um grande desafio que a gente tem que enfrentar. É um debate com a instituição. Vocês vão ver se vão ter eleição agora para a reitoria aqui na UFRJ nos próximos meses. E terão concepções diferentes de debate. Isso pode ser certeza. Se vocês ouvirem bem a fala das chapas, eu conheço as chapas, vocês terão diferença de concepção da relação da universidade com a sociedade. E um dos eixos é o medo da chamada privatização. Não é? Nós somos contra a privatização. Mas nós precisamos entender que a relação da instituição pública de ensino com o capital privado tem horas que ela é boa, ela é necessária e ela é fundamental. Aqui na UFRJ tem um exemplo que eu fiquei sabendo, eu não sabia dizer os atores, foi produzido uma liga de metal para transportar gás das plataformas de petróleo em terra e na terra. E essa liga ela aguenta uma pressão enorme interna, né? Mas quando ela bate externa, essa liga tinha problema que trincava. E o pesquisador da UFRJ descobriu a forma de resolver essa questão e ele não pôde ganhar nada, porque a legislação não permitia que ele ganhasse alguma coisa por isso. E a empresa que criou a liga, bilhões de reais. Né? Então, nós temos que... A lei permite isso, a gente tem que mudar, tem que discutir com a reitoria, com o conselho universitário e virar essa chave das universidades. Vocês serão professores, provavelmente, muitos de vocês serão professores universitários, né? Pesquisadores vinculados ao poder público. Tem que estar ligado nessa questão. Pode passar. Isso aqui é uma coisa que eu tenho discutido muito com a Amanda, que ela demorou para entender, ela está conseguindo entender. Dificuldade enorme, né? Que é o seguinte, o Brasil investe 1,2% do PIB em PDI. É muito pouco. O nosso objetivo seria chegar em 2% do PIB. Israel investe 4%, China 2,5%, Estados Unidos em torno de 3%. Mas o 2% é o mínimo que se tem para você, do PIB, investido em ciência, tecnologia e inovação, para que você tenha um avanço do setor muito fortemente. E aí nós temos que buscar recursos para isso. Como é que você dá um salto nesse investimento? Uma das coisas que eu tenho defendido nesses últimos anos é o que a gente chama de compras públicas para a inovação. É o Estado usar a sua capacidade de compra para financiar a inovação. Nas grandes economias, nas principais economias, o principal cliente sempre é o poder público. No Brasil, em 2013, os dados que eu consegui... pode notar, por favor, esse gráfico. No Brasil, a União, Estado e municípios compravam 15% do PIB em 2013. A Finlândia compra 20% do PIB da finlandesa é poder público. 20 e tantos por cento na Holanda é poder público. Nos Estados Unidos, o que financia a indústria de remédios
indústria farmacêutica, é a necessidade do Estado de comprar remédio. Ele lança o edital, os laboratórios, pesquisadores se associam e vão captar o recurso se surgir um produto, um remédio. Afinal, o Estado compra esse produto até você desenvolver a cadeia, o próprio sistema daquele produto, e atende a demanda do mercado. Então, isso é compra pública de inovação. Pode passar a próxima lâmina. No Brasil, nós temos dois exemplos bons o KC-390, que é um avião desenvolvido pela FAB e pela Embraer, com financiamento público, que é hoje um dos mais modernos veículos de transporte militar médio, pesado médio, né? Que tende a se transformar um produto de exportação muito forte do Brasil, foi financiado pela FAB, dinheiro público, né? Através de uma compra pública para inovação, e a vacina da AstraZeneca, né? Foi que a Fiocruz assinou um contrato com o Cambridge, a AstraZeneca, para desenvolver a vacina no meio da pandemia, um contrato de risco, né? O Brasil investiu 2 bilhões de reais na época através da Fiocruz, e hoje em dia o Brasil tem uma patente de um produto eficiente, uma vacina contra o Covid, né? No contrato vieram 100 milhões de doses, e agora a Fiocruz pode produzir esses remédios. Então, isso é uma forma de financiar a inovação no Brasil com dinheiro que já existe. Esses dias eu conversei com o prefeito Eduardo Paes, com o prefeito Fabiano Horta de Maricá, para que esse trem maglev aqui saia daqui e vá para substituir os BRTs no Rio de Janeiro. Um produto genuíno, é uma tecnologia brasileira de levitação. Não é barata, mas ela tende a se tornar barata, é sustentável. O funcionamento dela é muito barato, está aqui circulando, né, nesse trecho pequeno entre a Coptec e a Coppe. Custaria em 150 a 200 milhões de reais para tirar ele daqui, criar a primeira linha de 2 a 3 quilômetros, para testar ele no uso no ambiente real, né, e melhorar ele, e isso substituiria os ônibus do BRT no Rio de Janeiro, que é um problema sério de funcionamento, né? A Coppe aqui foi desenvolvido 3 tecnologias, né, de ônibus aqui dentro da Coppe. Um que é elétrico, um híbrido elétrico com hidrogênio e outro híbrido elétrico com etanol. Lá em Maricá, nós assinamos um contrato com a Paristech e estamos testando os ônibus aqui em ambiente real, né? A nossa ideia é pegar a melhor tecnologia depois e substituir a frota de ônibus da Companhia Municipal de Transportes, os vermelhinhos, que lá o ônibus é de graça, né? A gente até 2035 zerar o uso de combustíveis fósseis nos ônibus da cidade, né? E, ao invés da gente comprar os ônibus chineses, nós pegamos a tecnologia daqui e vamos apostar que daqui a gente vai tirar uma tecnologia madura e criar um ecossistema de produção de ônibus no Brasil, com tecnologia daqui da... E com isso, nós queremos criar esse e outras iniciativas, né? Criar substituir o royalties de petróleo, que hoje sustenta a prefeitura, no royalties da tecnologia. Isso é compras públicas, dinheiro que a prefeitura já gastaria para comprar ônibus, para tentar financiar um ecossistema, né? Então, esse é um debate que eu estou fazendo aqui com a minha querida Amanda, né? Que é compreender isso como uma ciência, uma parte da ciência de inovação, que o Brasil tem que se dedicar, tem que produzir conhecimento e tem que praticar isso aí. Vamos passar. Outra forma de financiamento, né, é o Fundo Social do Pré-sal, que é você pegar o que está colocado, né? Nós temos ainda 15 a 20 anos de produção do petróleo no pré-sal e tem a lei do Fundo Social do Pré-sal. O Fundo Social do Pré-sal, né, a cadeia petrolífera de 2022 a 2031 deve gerar 1,25 trilhões de dólares de riqueza, né? E o Fundo Social do Pré-sal deve arrecadar nesse período 117 bilhões de dólares, né? Isso, o petróleo a 70 dólares o barril, o dólar a 5,2 reais, né, no câmbio. E esse fundo, pode voltar, por favor? Esse Fundo Social do Pré-sal, ele tem 50% dele, já tem destinação, né, 37,5% vai para a educação, 12,5% vai para a saúde, 50% fica compondo o resultado primário do governo.
que, na verdade, é para pagar a dívida pública do governo. O que nós estamos... Já tem uma lei tramitando na Câmara, a ministra colocou como uma das pautas do Ministério agora, né? Já estive com o ministro Haddad conversando com ele, para que a gente aprove essa lei e para que uma parte, né, 25% de 117 bilhões, venha para a ciência brasileira. Significaria 15 bilhões de reais por ano, né? Nós temos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, ele tem entre 9,9 a 11 bilhões de reais esse ano. Seria como ter um novo FNDCT vindo do petróleo. Porque o dinheiro está sendo produzido, está lá no Caixa Único da União, pagando juros dos bancos, né? Que nós queremos que uma parte disso venha para o setor, para financiar o setor e acelerar a ciência brasileira. Por fim, eu queria falar só um pouquinho de algumas coisas que aconteceram nesses últimos meses. Eu participei ativamente, eu fui parte da equipe de transição do governo Lula do setor, né? Então, nós conseguimos já recompor parte das perdas dos últimos 5 anos do orçamento das instituições federais de ensino. Ainda não voltou. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos a valores nominais a 2003, em 2021, o orçamento das universidades e o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós retrocedemos 20 anos, né? Então, agora recuperamos uma parte, já saiu o reajuste para 40% das bolsas da CAPES-CNPq, a gente deve, ano que vem, provavelmente ter mais 40%, aí repõe as perdas acumuladas, que eram de 70 e poucos por cento de perdas. O Brasil perdeu de 2016 a 2022, CNPq e CAPES, em torno de 20 mil bolsas, né? Então, já recuperamos agora 5 mil bolsas, saem editais novos esse ano, né? Mas o Brasil tinha 105, 108 mil bolsistas, estava com 70 e poucos mil bolsistas agora, quase 80 mil bolsistas, né? A não aprovação da medida provisória 1136, que retinha recursos do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e com isso, né, a gente conseguiu caducar a medida provisória, não foi aprovado e está liberando, então agora libera em março, abril, 4,2 bilhões de reais, que farão uma diferença enorme na infraestrutura de pesquisa do sistema brasileiro, né, porque isso é dinheiro que vai entrar esse ano ainda em editais para laboratórios, recuperação dos laboratórios existentes, né? E uma parte disso vai para as fundações estaduais de apoio, as FAPs, né? No caso que é a FAPEG, aqui no Rio de Janeiro, para bolsas também, projetos nos estados, né? Então, são algumas das iniciativas que nós tomamos nesse período agora, né? Eu ainda não faço parte oficial do governo, eu tive um convite para ser presidente da FINEP, mas a lei das estatais é uma lei muito draconiana e já reviraram minha vida do avesso, né? O gabinete de GSI, né? Que pesquisa a vida das pessoas, revirou bem minha vida, não falaram nada. Eu acho que agora, dia 16, o Conselho de Administração aprova meu nome, e aí eu assumiria a presidência da FINEP, para a gente ajudar a reestruturar a ciência brasileira. Enfim, tem uma frase aí de um nada suspeito, Keynes, né, que ele fala que os liberais, né, são contra o Estado gigante. Olha o que o Keynes fala. O importante para o governo não é fazer coisas que os indivíduos já estão fazendo e fazê-las um pouco melhor ou pior, mas fazer aquelas coisas que, no momento, não são feitas de forma alguma. Esse é o dever do Estado. O Estado existe para isso. Entendeu? Por isso que é tão importante a gente defender a estrutura pública de ensino no Brasil, né? Porque o Estado tem essa obrigação. O Brasil é um país desigual, é um país muito injusto, né? E o Estado tem a obrigação de fazer parte, cobrir parte dessa injustiça, né? Com investimento na população que mais precisa. Acho que é isso aí, eu não tem nada a ver com o que vocês falaram, mas já que ligaram aqui para as coisas. Obrigada, Celso. Vou abrir para a mesa, né? Algumas questões para o Celso. Se o Celso também tiver questão para o Améziane, ou para o Jorge, ou para a Carla. Eu acho que eu já tinha conversado um pouco com a Améziane, eu vou passar isso para ele. Eu acho interessante a gente entender também
um pouco das diferenças, né, que a gente tem. A gente tem desafios aqui no Brasil, tem aquela brincadeira, no Brasil não é para amadores. O Rio de Janeiro, então, né? Nem para experiente, ó. E eu vou passar isso para explicar isso para a Améziane. Então, eu vou fazer, eu acho que uma pergunta para a Améziane interessante, depois a gente faz perguntas. Essa relação, né, do governo, porque a Arts Métiers, ela é pública. Tá? Ela é pública. Então, é um professor titular, né? Não como eu não sou titular, mas como particular, mas que tem essa diferença. Então, vou pedir para ele falar um pouco sobre isso e perguntar se ele tem alguma questão para o Celso e também algumas outras questões. Alors, in French, in French, there is two possibilities: the public research and the private research. And the public research, il y a beaucoup de subventions. Tem muita subvenção. Il y a beaucoup de subventions pour favoriser la recherche scientifique. Parce que le privé ne paye pas forcément la science au sens vertical. E lá também eles precisam do setor público para ter subvenção para pesquisa, porque o privado por si só não consegue financiar toda a ciência. Donc, il y a beaucoup d'aides qui existent. Tem muita ajuda que existe. Par exemple, pour faire le lien entre l'entreprise et les universités. Para fazer a ligação entre empresa e universidade. Alors, généralement, quand une entreprise donne 1 euro, Geralmente, quando uma empresa dá 1 euro, l'État peut arriver jusqu'à donner 1 euro. O Estado geralmente pode dar 50%, pode dar 1 euro também. Et il existe aussi des secteurs de recherche d'État qui sont stratégiques. Então, tem setores do Estado que são estratégicos. Par exemple, c'est l'armée. Por exemplo, o armamento, né, o exército. Le nucléaire. O nuclear. Voilà. Là, l'État paye complètement. Nesse, o Estado investe completamente. Ça revient un peu comme disait monsieur, c'est l'État qui paye. Como disse o BC, né, o Celso, é o Estado que paga. Voilà. Après, pour l'activité de recherche au quotidien, Atividade de pesquisa de cotidiano, né? Voilà, et il existe en effet beaucoup d'aides. Eles têm muita ajuda na França para isso. Et il existe des relations entre l'entreprise et l'industrie. Tem muita relação entre empresa e indústria. Mais ça ne dépasse jamais, c'est le droit européen, ça ne peut jamais dépasser plus de 50%. Mas existe uma lei na França que não pode passar de 50%. Donc l'entreprise, a empresa precisa. Après, il existe par exemple des instituts, comme en France, il y a l'Institut Carnot. E ele disse que na França tem também os institutos, como o Instituto Carnot. Je vais te donner et tu vas les commenter toi-même. Je vais te vai montrer. para fazer alguns comentários. Voilà. Tu peux leur répondre en utilisant ça. Voilà. Tu peux le commenter si tu veux. Ele está mostrando aqui que tem o Instituto Carnot, né, de plataformas de pesquisa, que tem diversos parceiros, né? Universidade de Lille, Universidade Politécnica, Universidade de Lorraine, Arts Métiers, que é a universidade dele. Sur tout le pays. Em todos os países da França, esse instituto tem polos, né? E trabalha para pesquisa e inovação
para a indústria, desde 2006, né? Então, tem uma rede de habilidades para colaborar com a alavancagem da inovação, né, e desenvolver pesquisas e parcerias para o benefício das empresas francesas, né, e para a competitividade das empresas francesas, né, e desenvolve pesquisas com transferência de tecnologia, inovação. Milhão. Tá. 20 milhões em pesquisas por ano, tá? Incluindo 6 milhões com pequenas e médias empresas e médias empresas. A pesquisa com mais de 12 milhões de forma colaborativa e socioambiental também, né? Criação de uma empresa já, um portfólio de 440 patentes. E essas patentes permitem desenvolver a pesquisa, né? Aí tem colaboração com empresas, aí tem vários exemplos, né? Do design, produção de protótipos, teste e modelagem experimental, contratos diretos, né, para trainees, para pesquisadores sêniores, programas de pesquisa, né, com bolsas, com subsídios, parcerias industriais. Três temáticas, né, geralmente, que esse instituto trabalha: mecânica, materiais e processos, design de engenharia, né, e design para industrialização, sistemas, fluidos e energia. Et ça permet de payer la recherche, de subventionner la recherche. E isso é o que permite esse instituto, ele vai financiar a pesquisa, né? Um grande... Oui, então, um instituto completamente público que financia essas maiores universidades da França a pesquisa e a inovação. Et à ça, on peut après rajouter des projets européens qui passent par Bruxelles. Là, c'est des appels, des grands projets qui sont de quelques dizaines de millions d'euros. Donc, on passe aussi par une recherche européenne des États membres de l'Europe. E ele está dizendo também que isso passa também por pesquisas pela Europa inteira, não só da França, né? Ele até deu o exemplo da Bélgica, do Bruxelas. C'est à peu près ça les leviers de financement de la recherche. Isso é como se fosse uma grande alavanca, né, para o financiamento da pesquisa. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait le truc. Ele está dizendo que ele está de acordo com o que o Celso falou, né? Il n'y a pas d'engagement, d'intéressement de la part de l'État. Engajamento e interesse da parte do Estado. Surtout les PME, par exemple, ça peut pas. Por exemplo, sobretudo para as pequenas empresas, não vai ser nunca possível. Je sais pas si j'ai répondu. Questões? Eu queria fazer uma pergunta. Faz. Tem aquele clássico exemplo, né, do iPhone, que o Steve Jobs pegou 12 ou 13 tecnologias que existiam no mundo, tudo financiado pelo poder público, e colocou para criar o iPhone, né? Ou seja, quem financia a ciência básica é o poder público em quase todo mundo. E a iniciativa privada, ela inova, ela cria, ela põe para funcionar a economia a partir daí. Inclusive privatizando os lucros, os ganhos, né? Transformando o ganho em capital próprio, né? Steve Jobs é um exemplo claro disso, né? A criação do iPhone, né? A tela sensível, o GPS, a internet, né? Os HDs, os algoritmos, um conjunto de tecnologias financiadas pelo poder público que mudou a forma da humanidade se comunicar a partir da criação do iPhone. Então, isso é um exemplo de como a iniciativa privada se apropria do conhecimento gerado pelo financiamento público. Mas a minha questão é a seguinte:
Nos anos 80, nos anos 70, anos 80, a Europa fez uma grande campanha para parar de depender do carvão, para gerar energia. Depois, começou uma campanha grande para não depender mais da energia nuclear. E se tornou dependente do gás russo. Como a ciência europeia vai atuar agora para superar essa dependência nesse novo momento com a guerra da Rússia com a Ucrânia, em que há uma pressão para que a Europa pare de comprar o gás russo? Ele disse que ele não é o presidente da República para responder. Mas ele não tem noção de como vai fazer isso. Mais je vais répondre en deux temps. Ele vai responder em dois momentos. Le premier temps, l'investissement de l'État sont sur des technologies verticales importantes. Ele disse que no primeiro momento, primeiro ponto, na realidade, é que o investimento do Estado é vertical, é estratégico, vertical. Après il faut trouver les applications. E depois l'État ne paye pas les applications. porque o Estado ele não vai pagar a aplicação. Então, ele é vertical, é estratégico, e depois tem que encontrar as aplicações. Par exemple, si on prend le GPS, Se a gente pega o GPS, por exemplo, ça a été développé tout à fait au début pour le secteur militaire. ele começou a ser desenvolvido primeiro pelo setor militar. Après, il y a eu des applications avec les industries de l'automobile, notamment. Depois começou aplicações no setor automobilístico e etc. Donc, je pense que les questions fondamentales A questão fundamental de science da ciência, né, et qui sont stratégiques pour l'État e que é estratégica pelo Estado, sont financées par l'État. é financiada pelo Estado. Et après, arrive E depois, isso vai saindo do setor público. voilà. Après, le problème de l'énergie, oui, il y a beaucoup d'investissements qui se font sur l'hydrogène. Ele disse que, por exemplo, nessa questão agora da energia, tem muito financiamento no hidrogênio, por exemplo. Mais après, il y a aussi je dirais, des cartes économiques. Aujourd'hui, le secteur du thermique, le moteur thermique, il est encore très fort en termes de stratégie. Ele disse que tem outras cartas também econômicas a serem analisadas. Ele está dizendo do setor térmico, do térmico. Le thermique, le gaz, gasoil. Sim, térmico, gás, etc. Ainda tem muito peso. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, l'Allemagne a fait marche en arrière et a refusé de signer et de dire plus de moteurs en 2030. Ils ont refusé. Donc, l'Allemagne, alors que c'était une décision européenne. Ils ont refusé d'arrêter de développer des moteurs diesel. Ah, tá. Aí eles, por exemplo, está dando um exemplo aqui da Alemanha, né? Que a Alemanha, há um tempo atrás, decidiu não trabalhar mais com motores, por exemplo, de diesel. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup de recherches qui sont sur les énergies. Muita pesquisa sobre a questão de novas energias elétricas, électriques, hydrogène. hidrogênio. Et pour l'instant, je pense que ça dépend aussi d'un contexte mondial. Mas que depende também de um contexto mundial, não só da França. Je ne pense pas que ce soit à l'échelle d'un pays. E não está na escala de um país. Donc, je pense. Viu como é importante a pesquisa? A gente trabalha com a biomassa aqui no Brasil, mas eles não têm biomassa na Europa. Tem suficiente para a gente, porque a gente tem essa alternativa. Tem a cana, de açúcar, tem biomassa, mas eles não têm. É uma dependência muito forte do petróleo russo. E aí, nesses momentos, ficam nessa dependência. A saída é hidrogênio e a Amazônia.
Eu queria abrir agora para todo mundo, né, para as pessoas que têm perguntas. E aí eu pensei em fazer o seguinte, né? Pegar algumas perguntas, tá? E aí a gente passa e depois a gente vem com as respostas, tá bom? Já vi que o Davi está com a mão levantada. Tem mais alguém? O Ricardo, né? Você? Tem mais alguém, gente? Vou pegar essas três. Matheus, se você puder olhar no chat também, não sei se tem alguma pergunta. Vamos lá, Davi? Fala um pouco mais alto para a gente estar com uma coisa. Localizar a sua fábrica de uma determinada localidade. Uma das coisas que duas dimensões você não depender externos gerando isso. E tem no outro lado quando você simplesmente tem uma economia diária, você tem uma e você até esse pouco. Você joga isso para fora, de pessoas, né, com skills, né, pessoas tecnicamente preparadas também vão para fora dos seus pais. Tem falta nesse sentido, porque você vê se não tem certificação. Isso é muito. Tá, eu não entendi muita pergunta. A pergunta é o quê? Qual que é, o que ele entende como pertinência? Mais economia local? Ou... Não, a pergunta é seguinte. Vamos sobre você trazer um pouco a questões, né, de a gente ter locais. É tentando depender tanto. Tá. Eu até te respondo que sim, você sabe disso que eu trabalho com ele. Arts, métiers, c'est pas vraiment, mais parce que j'ai répondu que oui, il y a cette discussion. Mais sur une question de, par exemple, quand on commence une chaîne de valeur globale, c'est possible de parce que tu vas faire des chinois, des pays, et mais aujourd'hui, il y a une discussion sur la question des locales, Oui. comment c'est le débat Oui. le pitch de l'échelle locale et l'importance de l'économie locale. Oui. Alors, le problème, il est le suivant, c'est que aujourd'hui, ça ne se discute pas uniquement à l'échelle d'un pays. La France a entrepris, par exemple, avec le problème du Covid, la réindustrialisation d'un certain nombre d'activités, notamment le médicament. Estou falando que hoje a gente tem uma questão que não dá para ser discutida só em escala local. Aí ele deu o exemplo do Covid. Como é que se discute só numa escala local se é um problema mundial? Voilà. Et après, le problème revient toujours à l'aspect économique. E que isso traz, que é sempre um problema econômico. Voilà. Donc, le fait d'avoir poussé à l'extrême l'industrialisation vers des pays où la main-d'œuvre est chère. Ele está falando de um problema, né, uma questão extrema, né, também de cadeia de valor, de você fazer industrialização em locais que não são caros, né, por exemplo, China, Indonésia, Vietnã. Maintenant, faire la marche arrière, il y a deux problèmes. Est-ce qu'il y a toujours le savoir et le savoir-faire? Mas tem uma questão que é, se você traz isso para o mercado local, será que a gente tem os conhecimentos necessários? Et le deuxième, c'est à quel prix? E a qual preço? Parce qu'on doit rester compétitif sur le parti mondial, sinon on ne peut pas vivre. Porque uma questão que precisam ser competitivos numa escala mundial, senão não seremos competitivos. Comment on répond ça?
et ça c'est personnel, c'est une réponse personnelle. Hein. C'est personnel. Moi je crois en deux choses. Il faut créer de l'activité et que l'activité amène les bénéfices, amène soit par la recherche, soit par les projets, soit par le à créer de la valeur. Et en créant de la valeur, on crée de la richesse. Et on peut la distribuer. Aí ele disse que agora que ele vai dar uma resposta pessoal. Eu perguntei assim, tá bom, mas como responder essas duas questões, né? Que é uma questão, que é um grande problema que a gente tem, um desafio, que é responder né, ser competitivo, mas tendo questões de não ter exploração e etc, né? E questões também de desenvolvimento local. Ele disse que a resposta pessoal dele precisamos criar atividade, seja atividade de pesquisa, habilidades, competências, que a gente possa criar valor na nossa própria economia, de forma a ser competitivo. Ricardo? Okay. Yes, yes. I have a professor substitute here. Okay. Now I'm going to specifically doctorate in the year of materials components. Okay. So my question is the reaction and engagements of the student into innovation, because the Chinese stood in the technicals of electronics, and then now the fact is top high technology. And I think this is one direction to French artists direction. Because now work on projects is solar power energy. And right in the boats or by energy solar. And when you go to the one city for the competition, it's not one competition. It's one contact of the cities and the people, the cities, all the cities, 5 and have projects inside of it's called this work is acceptable and the innovation in education. One year because look here, one technology, new technology. When you put the art, it's one different for foundation purpose. My drawings, I don't get both. I put in competition sport of those. I cannot get the dealership of investment of technology. The purpose not accept this. I can the risk not accept this is failure. I don't say it's here. I have to speak this. Yes. But what is this connection? The education, innovation, or the this way. Okay. So there is education and innovation. Il y a des passages. Il y a des liens. Tem ligações. And is also innovation is also the mentality. So so you must learn this la mentalité de devenir faire de l'innovation. Ce n'est pas évident.
fazer inovação, né, não é tão evidente. Après, on ne peut pas comparer à la Chine, parce que la Chine, ce sont des organisations d'État, des directions d'État. Não dá para comparar com a China, porque a China são organizações do Estado. Voilà. Et par exemple, quand on regarde le temps de travail en Chine, si je le compare en France. Por exemplo, se a gente compara o tempo de trabalho na China com o tempo de trabalho na França. En France, les gens ne travaillent pas beaucoup. Na França, as pessoas não trabalham muito. So, donc, on ne peut pas être en comparaison. Não dá para colocar em comparação. Voilà. O tempo de tempo. On se parle de RTT, de vacances, de réduction, 35 heures par semaine. São 35 horas por semana, é menos que no Brasil, tem férias, tem feriado. Lugar pior que a gente. Mas não tem carnaval, não tem carnaval. Ele disse que tem carnaval sim. Dans le sud, à Nice. Ah, tá. É porque em Nice, no sul, tem o carnaval. É o mesmo tempo de carnaval que no Brasil. Mais c'est pas aussi développé. Não é como no Brasil, desenvolvido assim, mas tem feriado de carnaval. Donc là, c'est aussi une question si on raisonne à l'échelle d'un État. A gente está falando de uma escala do Estado. C'est la part je dirais, des dirigeants est très importante. A parte dos dirigentes é muito importante. Voilà. Maintenant, si on revient à nous. Mas se a gente está falando daqui da base da gente, né? La mentalité c'est d'abord l'éducation. On doit apporter l'éducation qui doit amener à l'innovation. A gente está falando da base, está falando de pessoas como nós, então a educação ela tem um poder extremamente importante, porque é a educação que vai fazer a inovação. Et après, ça nécessite également un apprentissage et un. E aí vai precisar não só de aprendizagem, mas como de acompanhamento disso. Ele disse que não sabe se respondeu. The fresh of here, because everyone contacts more about this. But I think some of these the communication for children so fundamental. I think it's important to involve, of course, teach the base of technologies, of cultural, of language, of Okay. But modification, I believe, is important. When you children one sitting up for digital. Yeah. I have one bounce. What is bounce? I can play in the bounce in play. Oh, I started to have one kind with the other. Friend had another kind. So this all this is one the thing is that, but I understand it. Okay. Thank you. Sorry, my English. No, it's good. Não. Seria na linha falou muito sobre a inovação, sobre a aplicação de resultados no Brasil e na França, mundialmente falando. Mas a que seria bom para poder, aí tem você de a inovação e a pesquisa, mas para nós como cientistas, qual que seria o ponto para a gente poder ter capacidades no Brasil para é mais voltada para a ciência de base, é mais de pesquisa. Não tanto, claro, tem a Coppe, tem a inovação aqui, mas não é tanto para a inovação quanto na França. Eu queria saber como é que fazer para a faculdade, um cientista, não se perder da ciência de base na inovação. Sei que os dois caminham juntos, mas talvez exista um ponto onde você se preocupe mais com a inovação pela inovação e esquecer da ciência de base, esquecer
sem ser a inovação, só pesquisa mesmo, a pesquisa pura e aplicada, sem ser só a inovação. Tem como não se perder, os dois sempre vai caminhar juntos. Oui. Les sciences de base, c'est le fondamental. Ciência de base é fundamental. On peut pas faire d'innovation sans les fondamentaux. Não consegue fazer inovação sem fundamentos. C'est comme quand on est petit, on apprend les mathématiques, on ne sait pas pourquoi. Por exemplo, quando a gente é pequeno, a gente aprende matemática, a gente nem sabe por quê. Mais Mas après, com o passar dos anos, voilà. C'est-à-dire, l'innovation sans une base forte, technologique ou de fondamentaux, il ne peut pas y avoir. se é uma inovação sem base de ciência e tecnologia, não é uma inovação. On peut faire du service, A gente pode fazer serviço. mais par contre, moi je pense qu'il ne faut pas opposer. C'est vrai que quand on est chercheur vertical, c'est-à-dire quand on est chercheur sur une fondamentale, on fait de la recherche sur, par exemple, de l'énergie. Après, il y a la transformation en innovation. C'est deux approches. Je pense que les deux approches sont complémentaires. Ce ne sont pas forcément les mêmes personnes. Il y a des gens qui font le fondamentaux et il y a des gens qui transforment ces fondamentaux. C'est des métiers. Ele está dizendo que, daquilo que eu falei do serviço, né, que a gente pode fazer serviço, mas não é o oposto de fazer ciência de base, você precisa da ciência de base. E aí ele disse que são métiers, né, na França a gente usa esse termo métier, né, são áreas diferentes. Então, a pessoa que faz ciência de base não necessariamente é a pessoa que vai fazer uma ciência aplicada, entendeu? Mas que precisam ser complementares. Você só tem uma ciência aplicada se você tem os fundamentos. Mas não quer dizer que, por exemplo, se você for cientista de base, você tem que fazer essa aplicação, você tem que fazer a transformação, mas essa transformação ela vai ocorrer com outros métiers, entendeu? Que vão estar complementares à ciência de base. Par contre, l'innovation, thinking, les idées peuvent tirer la technologie vers un autre point. C'est bottom-up et top-down. Ele está dizendo que é bottom-up e top-down, né? Então, na realidade, você tem um cientista de base que é mais vertical, que pode estar mais na base, e tem outros que vão estar mais no topo, né? Para fazer essas inovações de transformação, entendeu? On a l'approche du market pool et technology push. Ah, tá. Ele está falando de tecnologia empurrada, né? E de mercado puxar também, entendeu? No Brasil, seria diferente, porque a questão do Brasil é direcionada à não da inovação. Como é que a gente vai não perder o foco? O Brasil tem algum gargalo que a gente não conseguiu resolver, né? O Brasil está 13º, 14º país em produção de artigos, produção de artigos. E 62º, 3º em inovação do mundo. Então, ele tem um lapso, tem um delay muito grande, né? Que a gente não conseguiu resolver. Aí eu não sei se é falta de visão do empresariado, de produzir, eu acho que é um pouco isso, de investir em inovação, né? Um pouco dessa diferença de transpor a universidade para a iniciativa privada, de compreender a produção científica como forma de produção de riqueza. Tem muitas universidades isso aí. E a burocracia estatal, que é um problema. A legislação nossa é muito ruim, né? Por exemplo, se transformar alguma coisa numa patente aplicável, 10 anos, 8 anos, 12 anos. Né? Então, tem esse conjunto de coisas que a gente não conseguiu resolver ainda. Né? Então, falta, assim, o Brasil criou em 2013 uma organização chamada Embrapi, uma espécie de Embrapa da indústria. Essa instituição, essa organização está dando muito certo, eles estão conseguindo fazer muitos projetos para inovação, tirar o que tem ciência básica e jogar no mercado, transformar em inovação. Mas ainda é muito pouco.
um esforço de criar uma plataforma que faça diálogo entre pesquisadores, inovadores, empresas, para funcionar, um esforço para financiar isso, mas não é uma coisa fácil de superar, não. Eu acho que tem muito também a burocracia dos órgãos de controle do Brasil é muito ruim. Esse é um dos eixos que a gente vai atuar agora aqui no Brasil, né? Tem uma pesquisa aí que em torno de 35% do tempo do pesquisador no Brasil é gasto com burocracia. Preenchimento de planilha, acerto de conta, zerar a conta, responder depois os questionamentos do PCU, essas coisas todas. Então, quer-se muito tempo nisso, na atividade meio, não na atividade meio. Acho que isso também atrapalha um pouquinho para fazer essa transposição desse processo. É um processo lento, né? Nosso sistema de pesquisa é muito novo, tem um século. Né? O mundo tem isso há alguns séculos já, os países de ponta. Né? Então, também a gente também tem que compreender o nosso tempo histórico. Né? Como é que supera isso? Mas são desafios, é difícil de superar. Eu citando assim, aqui na surgiu, a base da tecnologia de pré-sal surgiu daqui. Hoje o pré-sal é uma economia viável, né? Movimenta a economia do Brasil, deve muito à engenharia aqui da UFRJ. É uma das áreas que deu certo. Tem outras áreas que não deu certo. E a gente vê que tem muita coisa boa que não consegue sair daqui de dentro e virar alguma coisa utilizável fora do mundo universitário. Citei o exemplo do magnésia aqui. Dificuldade de transpor esse trecho aí de 300 metros para 2, 3 quilômetros e transformar isso num sistema de transporte de massa. É uma tecnologia daqui do lado. Mais questões? Questões da mesa? Carla, Jorge, algum comentário? E acho que, sim, de projetos que acho que tem potencial de comunicação enorme, mas essa fonte não é muito construída mesmo. Acho que isso aberto pertinente para discutirmos, não só da universidade, mas também das próprias empresas, né? Relação, né? Questão e tem podem se transformar em agentes característicos de segurança. Eu acho que é uma parceria necessária e eles comentarem com as pessoas bem interessantes, bem da pessoa que fez uma apresentação. Eu acho que essa interação da minha experiência e eu acho que a gente tem que desafio das pequenas médias, né? Eu acho que as médias indústrias, e a indústria do Rio de Janeiro está complicada, né? Eu acho que isso vai entrar na estratégia mais antiga, né? Está sendo feito, né? Da gente sair uma estratégia mais fomentando as indústrias do trabalho. Seria mais estruturados sobre isso, quando você pensa na participação dos colegas, para a gente entender como melhor esse esforço, né? Celso, obrigada. Obrigada. Obrigado. Questões? Cláudia? Alguma Márcio não está questão? aqui hoje. Pois é, estou perguntando para as pessoas que sempre têm questões. Márcio. Ele estava na telinha ali. Famílias? Pode. Em português, que acho que é melhor. Experiência de quando da França, Brasil, que também carreira
área pública, né? Celso aí falar sobre isso. É importante a gente falar, discutir o design, e inovação. Temos aqui uma cidade melhores. Entendemos de forma a gente colabora com o nosso país. Está funcionando. Entendemos também esse mercado e a gente pode dali crescer. Temos tecnologias, forma. Ele está presente e ele não está falando. Então, parabéns para você. E é fundamental para a gente ver. Depois vamos fazer. Então, gente, para fechar, eu vou passar a palavra novamente para vocês, só para quem quiser fazer um comentário final, tá bom? Então, vou começar com a Améziane. Non, merci beaucoup pour cette organisation. C'était très intéressant de pouvoir échanger, discuter. C'est intéressant. C'est dommage qu'il y a la barrière de la langue. C'est plus interactif d'échanger directement. Mais Amanda, tu as fait parfaitement la place. Ele está agradecendo muito, ele disse que acha muito pertinente isso, está pedindo desculpa por não ter tido uma interação mais rápida com todos, e aí está me agradecendo por ter facilitado a vida dele. Celso? Obrigado, eu estou à disposição aí. Obrigado. Eu acho importante saber desse debate mesmo. Quando tiver, eu vou chamar. Eu gosto. Comentários finais, Jorge, Carla? Comentário assim, para vocês, né? Uma coisa que eu vejo muito, a gente está numa academia, né? Na academia, doutorados que dão uma contribuição original à ciência, né? Original mesmo. Eu acho que até na sua pergunta aí do aplicado, eu acho que às vezes a gente vive num mundo dessas buzzwords aí, né? E a gente fica muito seguindo as palavras que vêm de fora, né? Tudo que acontece fora vem abaixo de todo mundo. O assunto é esse, o assunto é colaboração, o assunto é isso. A gente sempre fica, né, consumindo o que vem de fora e poucas vezes a gente manda para fora o que a gente pode desenvolver. Assim, acreditar mais assim, na capacidade, na nossa capacidade, sabe? Eu me lembro, eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado na Inglaterra, doutorado pelo CNPq. E quando eu estava fazendo o trabalho, eu queria muito. E aí minha orientadora falou assim, vai conversar com esses caras. E quando eu vi 2 prêmios Nobel, jamais vão me atender. Eles têm que te atender. E me atenderam, sabe? Porque eles têm que atender. Então, assim, a gente pensar, sabe? Pensar o país, pensar o que é bom para a gente. Sem limitação, sabe? Sem esperar que a palavra venha de fora para a gente. Assim, todo mundo tem potencial, tem um super potencial. Tem coisas que a gente só consegue fazer aqui, que você não consegue fazer fora do Brasil. Sabe? As culturas são diferentes. Mas acreditar, a gente tem super oportunidades, a gente tem que fazer. Não pode ficar só reclamando, só dizer, pô, é difícil, é difícil. Sempre é difícil, sempre vai ser difícil. Meu pai sempre falou isso. Você não sabe como é difícil, você não sabe. Sempre é difícil. Né? Então, assim, olhar esse potencial, acreditar em vocês e, sabe, fazer o que é bom para o país. Tem uma coisa da academia também que é interessante, que é a coisa da hipótese, né? Todo mundo aqui é assim, às vezes, contrariar a hipótese mesmo, sabe? Contrariar e falar, isso é um pouco isso, será que isso é assim mesmo? E daí que vem a nova hipótese, sabe? Então, é sempre só seguir aquilo. Pensar diferente, ou pensar por outro caminho, achar soluções, né? Mas acreditar principalmente no nosso potencial. Acho que às vezes a gente tem esse medo, né, de tentar mais, ou não sei o quê. Né? Quantas vezes a gente vê assim, pô, eu pensei nisso, puxa, mas não fiz isso. Né? Não acreditar, acho que é isso que eu queria falar sobre o nosso potencial. Carla? Obrigado. Obrigado. Obrigado.
muito interessante, Jorge, que fala nisso, porque uma vez, nos cursos que eu dei de projetos de produtos e serviços, os alunos tiveram umas ideias, teve ideia de serviço. E depois ele me escreveu um e-mail, assim, a ideia que veio com a minha vida ganhou um prêmio de inovação. O cara teve uma ideia semelhante, ele tinha captado no final dos tempos antes. O cara depois fez. Então, assim, eu acho que eu assumia. Ele não acreditou, ele veio falar comigo. Ele não teve de perto só no projeto dele. Ele não teve também muito para entender naquele projeto. Então, eu tenho que recentemente muito em dar acho que os alunos são tem muita diferença dos alunos de formação, principalmente, e acredito muito neles, acho que vocês têm a formação da universidade de prestação de serviços, vocês é muito importante, e a criança, que é o Bruno, né? E eu queria também acho que a gente está às vezes a gente não viaja, não idealiza, acho que nós temos uma força, uma energia, um potencial incrível. Eu estudei fora, financiado totalmente pelo governo brasileiro. Então, está no mesmo plano de investir na a gente podia ter ficado fora, né? Nós voltamos, tem muitas pessoas na Coppe que decidiram ficar para estar aqui, viram, sei coisas de gente, falei, viajei, mas eu ainda acho que a gente tem muito que fazer aqui. Então, eu tenho qualquer potencial de poder interagir com esse M, ver o que ele faz, mas também as minhas perguntas, as minhas preocupações aqui, por exemplo, o que é divertido? E como a gente dialoga com isso? Acho que é um pouco isso, dialogar com isso. Né? E quando eu coloquei a posição, eu mesma, que eu estudante isso, eu não dialogava com isso. Eu achava que aquilo ali que é um passivo que a gente precisa estar também e tá, gente? Obrigada. Obrigada. Obrigada, Carla. Por esse ponto para Ele quer fazer alguns comentários a partir disso? Excuse me, I speak French. Le problème, c'est le même problème en France. É o mesmo problema na França. Il y a 20 ans en arrière, Que 20 anos atrás, en innovation dans les universités, même aujourd'hui dans certaines, on ne regarde que les sciences fondamentales. ele diz que mesmo hoje, mas 20 anos atrás, a gente olhava só para a ciência fundamental, ciência de base. Un chercheur, il est connu par le nombre de publications et H-index. E que um pesquisador ele era conhecido pelo número de publicação, de paper, né? Estou olhando para a Carla porque a gente critica isso. Et il y a eu un travail, c'est qu'à partir de maintenant, qu'on commence à reconnaître le travail scientifique. E que a partir de agora, né, eles começaram a reconhecer o trabalho científico. Donc c'est une question de mentalité, parce qu'aujourd'hui, les universités ont une gestion très forte sur les technologies fondamentales, sur les fondamentaux. Et il faut arriver, et c'est ce qu'a réussi beaucoup, notamment le MIT aux États-Unis ou même en Corée du Sud ou au Japon, c'est de trouver des passerelles sur l'application vers l'industrie et d'essayer d'ouvrir la recherche scientifique, pas uniquement pour faire de la publication,
mais aussi pour aller vers des applications industrielles. Ele está dizendo que é uma mudança de mentalidade mesmo, né? Da gente entender, por exemplo, ele comentou, né, na MIT, no Japão, na Coreia do Sul, seja lá onde for, não só a publicação de papers de ciência base, né, mas a transformação disso nas indústrias, que essa que é a ciência. Et vous avez beaucoup d'idées. E que ele está falando que vocês têm muitas ideias. Il y a 4 ans en arrière, juste avant le Covid, E 4 anos atrás, um pouco antes do Covid, je suis venu ici ele veio aqui avec le professeur Ricardo. com o professor que foi até meu orientador, o Ricardo Naveiro, professor da Coppe e da Politécnica. Voilà. Et nous avons fait un groupe de travail avec les étudiants de master. E que eles fizeram, ele veio para fazer um grupo de trabalho com alunos e alunos de mestrado e alunos da Politécnica. Sur la voiture du futur, la voiture autonome et la voiture du futur, et quels étaient les besoins ici en Amérique latine, du Sud pour essayer d'imaginer des concepts nouveaux. Et il y a eu beaucoup d'idées qui ont été données par vos collègues. E ele disse que ele veio para cá justamente para para criar ideias com alunos da América do Sul, da América Latina, para criar um carro do futuro, a partir do ponto de vista criativo dos alunos. Et donc, c'est possible. Ou seja, é possível, ele veio para cá para isso. Ele veio para cá dar conhecimento, ele veio pegar conhecimento. C'est une question de, je dirais, de mentalité et de volonté. Et bien sûr, il faut trouver aussi des aides. C'est normal. Ele disse que é uma questão de mentalidade, também de vontade, mas claramente também de apoio, de ajuda, né? Está falando sobre a questão do governo e investimento. Très bien. Merci beaucoup. Obrigado. Gente, então, só para fazer um fechamento agora formal, né? Queria agradecer todo mundo que está aqui, né? Presencialmente. A gente sabe que as aulas ainda não retornaram, então é um esforço de vir para cá, né? Para participar. Agradecer também quem está participando, né? De forma remota. A gente pode depois, né? Responder outras questões. A Améziane, ele vai passar a semana aqui com a gente. Então, quem tiver outras questões, por exemplo, a gente tem programas de intercâmbio. Para quem é da engenharia, tem o Paristech, né, que eu agora estou coordenando. Ele é o coordenador lá da Artes-Métiers, mas tem também a UTT. Então, ele até explicou um pouco hoje sobre a Artes-Métiers. A gente tem o PRINT, que é um programa de internacionalização para doutorandos. Então, também, né, o pessoal de doutorado que tiver interesse em fazer intercâmbio durante algum tempo, na Artes-Métiers ou alguma outra instituição, tem essa possibilidade também. E é isso, a Améziane, ele já tem uma relação com a gente já de longo tempo, né? Então, eu mesma já conheço a Améziane desde 2014, então, que eu fui para lá, né? Então, ou seja, vai fazer quase 10 anos, né? Com o Ricardo Naveiro, ele já tem relações há muito tempo, então, há muito tempo que ele já vem para cá para fazer inovação junto, né? Então, e agora, pelo menos, o Paristech, ele está preso comigo por 4 anos. Eu digo que o Paristech, eu vou ficar me ver com uma porcada. Então, ele confirma. Então, pelo menos por 4 anos ele veio para cá, né? Pelo menos uma vez por ano, para fazer isso. Ele deve vir em julho, né? Para a conferência que a gente está organizando, o Mateuzinho também, que é o CERV 10, que é uma conferência nacional de design de serviços. Então, já deixo aqui para vocês o convite, né? Em julho. E agradeço também a banca, né? Agradeço o Celso Pansera, Jorge Lopes, Carla, e espero que a gente tenha mais momentos como esse, assim. E deixo para vocês também, alunos, a importância de vocês demandarem esses encontros da gente, professores. Olha, toma aqui não, demandem da gente. Olha, a gente está... Eu perguntei da Tamires, que a gente foi pensar, né, sobre qual seria a temática. Assim, o que é importante para a gente discutir? Não é o que é, vamos ver o que ele faz, a gente põe, não, o que a gente quer? Mas o que é importante eu falar para vocês, né? Então, a partir das nossas próprias demandas, que a gente tem como pulguinha atrás da orelha, tá bom? Para que a gente promova isso com diversas parceiros, professores, pesquisadores, né? Nossa rede aí de conhecimento, tá bom? Então, eu agradeço vocês e as portas da Poli, da Coppe e agora da incubadora social
da Coppe está aberta para projetos de extensão, pesquisa e inovação. Obrigada, gente. E agradecer ao ecossistema de inovação da Coppe, né? A Sandrinha está ali, tá? E a incubadora faz parte do ecossistema de inovação. Est-ce que ça l'aura plu? Oui, oui. Ça va, mon présentation?